Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, Ele tem assim proporcionado a nós sempre oportunidade de nós estarmos refletindo na sua palavra e aprendendo também. É importante a gente parar um pouco para aprender acerca desta palavra, porque ela vai moldar a nossa vida. Nós não podemos de forma nenhuma desprezar o ensinamento. Quando nós deixamos de buscar na palavra de Deus, nós estamos deixando de aprender, de sermos habilitados, de sermos moldados, porque ela é o parâmetro para um bom andamento, para um bom balizar da nossa fé. É necessário aprendermos a palavra. O importante também é aprender a palavra da forma certa. O que nós temos visto também são deturpações, forçação de texto. E às vezes o texto está falando uma coisa e as pessoas falam outra, porque às vezes se utilizam de versículos para corroborar os seus pensamentos, quando na verdade toda palavra, todo sermão, ele emana do texto. Então a gente tem que fazer uma interpretação fiel para que possa fazer uma aplicação segura daquilo que nós estamos ensinando. Você pode fazer alguma exemplificação, tudo bem, mas no contexto, na questão da aplicação, a gente precisa fazer uma aplicação correta para que surte um efeito satisfatório e as pessoas venham realmente se alimentar de um bom alimento. Eu quero compartilhar com você hoje Mateus capítulo 25, isso vai do versículo 21 em diante, falando da parábola dos talentos. É muito importante. As pessoas sempre remetem a esse texto, a questão de dízimos e ofertas, mas a gente vai observar que o cerne da parábola é sobre fidelidade. E essa fidelidade ela pode ser demonstrada nas coisas materiais. É isso que vai te dar um elevo para as coisas espirituais. Esse é o cerne da parábola. Esse é o propósito da parábola. Jesus está avaliando a capacidade de cada um de ser fiel naquilo que é lhes entregue. E ali é bens materiais. E é importante falar sobre isso. E isso é que vai te remeter a subir a um degrau a mais, aquilo que você demonstra no material, a responsabilidade que você tem, o seu caráter é forjado naquilo, e o que você demonstra, é isso que vai te elevar para as coisas espirituais. Eu vou ler aqui para a gente ter mais um embasamento para aprofundar mais isso aqui. Estes versículos ensinam que a forma como lidarmos com pequenas responsabilidades, bens materiais, olha o que eu acabei de falar, e é um indicativo da nossa responsabilidade com bens materiais, da nossa capacidade de sermos confiáveis às questões bem maiores. Outra coisa que ele mostra, é importante, sejam elas terrenas ou espirituais. O que leva a uma confiança maior e a nossas responsabilidades futuras? O que vai te elevar para uma confiança maior, para uma responsabilidade maior, é o que você demonstra nas pequenas coisas. Observe que a um foi dado 1 talento e a outro foi dado 2 talentos.
e a outro foi dado 5 talentos, de acordo com a capacidade de cada um. A primeira coisa que nós entendemos neste capítulo é que nada do que foi entregue estava fora da capacidade. Aquele que tinha capacidade de cuidar de 1 talento, foi dado a ele 1 talento. Aquele que tinha capacidade de cuidar de 2 talentos, foi dado a ele talento segundo a sua capacidade. Aquele que tinha a capacidade, aquele que tinha esse manejo de lidar com 5 talentos, a ele foi dado 5. É isso que deve ser compreendido, porque nada está fora da capacidade de cada um deles. Aquele que tinha capacidade de cuidar de 1, não foi dado a ele 5, foi dado simplesmente 1, até para que ele não viessem usar isso a seu favor, mas que ele viesse desenvolver bem aquilo que foi lhe entregue, porque o que foi entregue a ele foi segundo a sua capacidade. Isso é importante ressaltar. O versículo de número 10, no capítulo 16 de Lucas, mostra uma coisa muito interessante. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso aqui, queridos, está falando justamente do caráter da pessoa, do caráter. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Porque o que vai te elevar para o muito é a capacidade, a dedicação, a fidelidade e a responsabilidade que você tem com o pouco que lhe é entregue. Você faz com a mesma precisão, você cuida com o mesmo carinho, com o mesmo amor, você terá o mesmo desempenho, você terá a mesma capacidade, porque a gente vai perceber que esse caminhar, ele é uma caminhada de aprendizado e progressivamente você vai crescendo. O que te habilita para as coisas maiores é o desempenho que você demonstra nas pequenas coisas, é o zelo, é o cuidado, sabe? O zelo que você tem por aquilo que é pouco, porque aquilo, mesmo sendo pequeno, pouco, ele tem o mesmo valor, o mesmo nível de importância, como se você estivesse cuidando do muito. Ou seja, o teu desempenho, a forma como você vai lidar com aquilo ali, você demonstra que aquilo que você está fazendo com muita dedicação, com muito carinho, com muito zelo. Tem valor para você. Porque é isso que conta para Deus. São coisas pequenas, mas que ela tem o mesmo nível de valor. Não estou falando de preço, gente. Estou falando de valor. Ela tem o mesmo nível de valor das grandes coisas. É isso que as pessoas não compreendem. Querem deixar para ser fiel quando tiver muito. Na verdade, ele nunca vai chegar ao muito, porque ele não demonstra o real valor das pequenas coisas. Porque as coisas, por menor que seja, elas têm a sua importância. Elas têm um papel fundamental no desenvolvimento, no crescimento e na capacitação daquele que o cuida. É isso que nós temos que ter isso em mente. É as pequenas coisas. E isso sim, eu posso falar em qualquer área da nossa vida. Seja ele um grande cargo, falando de posição eclesiástica. Quantas pessoas se tornou gerentes de empresas, mas porque ele foi um bom porteiro, ele foi um bom zelador, ele foi um ótimo funcionário. Ele sempre deu valor às pequenas coisas, mas sempre com aquela mentalidade de evoluir, de crescer, de ser melhor. Então ele deu o seu melhor nas pequenas coisas. Ele dá o seu melhor nas pequenas coisas porque ele entende o valor e a importância de cada uma delas, em cada área.
Se existem as pequenas coisas em uma grande empresa, porque aquelas pequenas coisas, assim como as grandes, elas são fundamentais e importantes. O que seria de um grande senhor de uma empresa se não tivesse uma zeladora? Se não tivesse a equipe da limpeza, se não tivesse a equipe da organização, se tivesse a equipe de projeto, tivesse a equipe da arquitetura, se não tivesse a equipe, vamos supor assim, que prepara todo aquele trabalho básico, o que seria? Então, o que Jesus está mostrando aqui nessa parábola é justamente isso, a capacidade que você tem de avaliar as pequenas coisas e vendo que cada uma delas tem o seu valor e a sua importância. Isso que faz de você uma pessoa diferente. E ele mostra que ainda Jesus usa este ensinamento para mostrar que a fidelidade em coisas pequenas, riquezas deste mundo, reflete se alguém é digno de confiança para as verdadeiras riquezas, as espirituais. As pequenas coisas deste mundo, as riquezas deste mundo, elas são uma forma de denunciar o teu caráter. Como você lidar com essas coisas? Como você se comporta com elas ou diante delas? Como é que tu avalia essas coisas? Porque são o teu desempenho, a tua avaliação, como você vê essas pequenas coisas, porque elas vão refletir a tua capacidade e o teu caráter. Olha só, é naquilo que eu faço que reflete quem eu sou. Jesus disse, pela árvore se conhece o fruto. É importante que é o que você produz que revela o seu caráter. O que tu está produzindo? O que tu fala? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Observe que sempre o que eu externo é o que revela quem eu sou. Eu não preciso que alguém me julgue. Eu serei avaliado por aquilo que eu estou externando, por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou deixando ser visto pelas pessoas. Vamos à frente? Olha o que diz o verso 21 do capítulo 25 de Mateus. Eu estou dando só a explicação dos versículos, viu? Ao final da parábola, o Senhor elogia o servo fiel, bom servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Tem versão que diz, entra no descanso, né? Então esta parábola ilustra como a fidelidade e a diligência em gerir os recursos confiados, os poucos resultam em um reconhecimento e uma responsabilidade ainda maior e muito. Isso reflete muito as coisas pequenas, as coisas básicas, simples, elas vão refletir muito. Então a gente vai observar um pouco aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai resumir aqui. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Observe que as menores tarefas com os recursos que possuímos. Tem uma observação muito importante, olha só, nas menores tarefas e com os recursos que possuímos. As menores tarefas com o recurso que tem. Tem gente que sempre vai usar um termo assim, estou fazendo o meu melhor. Isso é uma desculpa para justificar a sua deficiência, porque o correto é que nós temos que
esboçar é realmente isso. Estou fazendo o meu melhor na condição que eu tenho para fazer melhor ainda. Esse é o correto. Foi o que ele fez aqui. Ele fez o seu melhor na condição que tinha para fazer melhor ainda. Não fazer o que posso. Porque fazer o que eu posso denuncia muito uma incapacidade que eu tenho de ser melhor. Então, naquilo que você faz, dê o seu melhor. Estou fazendo o meu melhor na condição que eu tenho para fazer melhor ainda. Isso é o correto. Foi o que esse homem da parábola, demonstrado por Jesus aqui, estava fazendo. Há um outro item. Desenvolver um caráter digno de confiança. Para que Deus possa confiar em nós para responsabilidades maiores. Primeira coisa que nós temos que desenvolver na nossa caminhada é um caráter de confiança, ser moldado. Tem pessoas que vai trabalhar numa empresa, ele tem um tempo de estágio. E com o tempo ele vai ganhando, conquistando a confiança do seu patrão. E isso vai, ou seja, o tempo da experiência vai moldando, ou seja, vai conhecendo a pessoa e ela vai revelando o seu verdadeiro caráter. Na verdade, é uma pessoa íntegra e o tempo vai revelando isso. O último resumo aqui fala assim: valorizar e gerir bem as bênçãos pequenas, pois é um treino para lidar com as grandes responsabilidades que Ele nos confia. Nós devemos encarar as pequenas coisas como um treinamento. São as pequenas coisas que nós somos treinados para que nós possamos alcançar os maiores cargos, as maiores responsabilidades. Assim como nas empresas, também na igreja também. Por exemplo, na igreja começa com um auxiliar. E ele vai demonstrando, vai se preparando, vai se habilitando, se torna um diácono. É uma responsabilidade a mais de cuidar de pessoas. Está sempre envolvido nas questões sociais da igreja. Daqui a pouco ele é um presbítero. Já vai, como a Bíblia mesmo diz, tem alguém doente, chama os presbíteros. Então eles já estão trabalhando mais de questões mais sérias, questões espirituais, nas questões de auxiliar as pessoas, está orando, está visitando alguém. Então é um evangelista, então já vê que a tarefa ela vai só subindo de nível e vai aumentando as responsabilidades, e isso ele vai tendo um preparo maior até chegar a ser um pastor. E aí ele vai tomar conta não apenas de uma determinada área de serviço da igreja, mas já tem um povo, um ministério que está sobre a sua responsabilidade. Então já se tornou um líder que vai gerir as demais áreas da igreja, os departamentos e líderes de cada departamento. Então você vê que foi uma escada que ele foi subindo degrau após degraus para que ele possa alcançar uma posição de se tornar realmente um líder espiritual daquele grupo que está sobre a sua responsabilidade. E ao mesmo tempo ele vai conquistando também esses níveis espirituais. Ele não vai orar mais apenas por ele. A própria Bíblia diz que os líderes orai por vós mesmo e pelo rebanho que está sob a sua responsabilidade.